Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um, programa Valente de Deus, o seu, o meu, o nosso programa Valente de Deus. O programa Valente de Deus é um programa que traz palavras de esperança àqueles que se encontram sem esperança, aqueles que se encontram abatido, cansado, sobrecarregado. Porque nesse dia a dia nosso, pessoal, são tanta paulada, são tantas lutas que nós enfrentamos. Tem muita gente que não compreende, né, é, a vida do próximo, não compreende as coisas que se passam na vida da pessoa. Então ele quer chegar, quer pagar de bom, quer humilhar a pessoa, quer desmerecer a pessoa, e isso é bobagem, porque todos nós somos seres humanos e todos nós estamos sujeitos aos erros. Ninguém é melhor do que ninguém neste mundo. Então por isso que nós estamos aqui, o programa Valente de Deus está aqui para podermos, compreender cada um de vocês, entender cada um de vocês, e independente das suas falhas, independente do seu erro, o programa Valente de Deus está aqui, e vocês que estão do outro lado podem contar conosco, que nós estamos aqui não para ser servido, mas nós estamos aqui para servir vocês, Então nós viemos para poder servir, Então aqui não tem negócio de que nós vamos ver o defeito da pessoa, que nós vamos ver quem é bom, quem não é bom. Não tem nada disso. Aqui todos são bons, Todos são bons. É como uma roupa. A roupa que a gente usa, Nós usamos uma roupa e ela suja. Você não pega aquela roupa porque está suja e joga fora, de maneira alguma. Você leva ela para lavar, você lava ela e lavou, colocou um amaciante, um sabão em pó, e ela tá limpa, cheirosinha. Aí você vai ali, passa o ferro, fica zerada, fica novinha de novo. Então você não joga fora. Então o ser humano é da mesma forma. Ele precisa de se lavar. E aonde você vai se lavar? Aqui conosco, num programa Valente de Deus, através da palavra de Deus. Porque o nosso lavar, que eu falo, pessoal, é aprender de Deus, É renovar, ser renovado a cada dia, Então isso que devemos fazer na presença de Deus. Então hoje nós temos uma palavra sem enrolação, sem demora, sem muita conversa fiada. Nós temos uma palavra no livro de Provérbios, Um livro de sabedoria que Salomão escreveu, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: nas veredas do justo, como a luz da aurora, que brilha mais até ser o dia perfeito. Então, meu irmão e minha irmã, aqueles que são justos alcançarão a perfeição. O brilho está naqueles que fazem a justiça. Essa pregação da justiça é uma pregação que muitos não compreendem. A tal da justiça. Muitos acham que justiça é criticar, é condenar, é apedrejar. Não. Justiça é o quê? É você sempre fazer o bem. É você reconhecer que você também é falho, que você também é pecador. E reconhecer, além de tudo, que Deus é quem é o tal. Que Deus é quem é o poderoso. Ele é quem faz e desfaz. Então, o poder está com Deus em fazer o que é necessário
para que nós podemos chegar à mudança. Você pode ver que o ser humano nenhum, Deus deu poder para nenhum ser humano. Aí eu pergunto, por que Deus não deu poder para nenhum ser humano? Por quê? Porque se o ser humano tivesse poder no momento da ira, ele vinha e condenava a pessoa. Ele vinha e exterminava aquela pessoa. Por quê? Porque o sentimento pior que existe na vida do ser humano é o sentimento de quê? De raiva. É o pior sentimento que pode existir na vida do ser humano. E a raiva, o ódio, ela não produz o quê? Justiça. Ela não traz justiça. Porque a pessoa age sem pensar. Então por isso Deus não deu poder para nenhum ser humano. Então nenhum ser humano tem poder de fazer o que? Justiça. O ser humano tem poder de fazer o que? Vingança. Vingança. Então a justiça ela vem de Deus. Aqueles que são justos contemplará o poder de Deus, a grandeza de Deus. Mas qual é a justiça? A justiça em reconhecimento, em reconhecer que nós não estamos prontos para julgar ninguém, para condenar ninguém. Então não devemos fazer exceção de pessoas em quem pode se vir a Deus e quem não pode se vir a Deus. Não podemos fazer exceção em quem pode entrar no céu e quem não pode entrar no céu. Nós não podemos afirmar quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Não podemos afirmar de maneira alguma. Por quê? Porque isso aí vem da parte de quem? Da parte de Deus. Porque nem o próprio diabo pode afirmar em quem vai para o inferno. O próprio diabo não pode. Por quê? Porque ele não tem a chave do inferno. A chave da morte, como a chave do inferno, está nas mãos de Deus. Então, ou seja, nós vivemos até quando Deus permite que nós viemos viver. Então, em a permissão de Deus. Agora, se eu sou aliado de Deus, se eu ando na presença de Deus, se eu honro Deus, cada dia mais, Deus irá acrescentar dias de vida na minha vida. E assim é você, meu irmão e minha irmã. Se você também se vir a Deus, andar segundo a vontade de Deus, a justiça de Deus resplandecerá na sua vida. A justiça de Deus virá na sua vida. Então não tem como uma pessoa que não faz a justiça, que não vive na justiça, ser uma pessoa de Deus, contemplar a grandeza de Deus, porque Deus é justo. Deus tem justiça, Deus tem piedade das pessoas. Deus não chega julgando, condenando logo, mandando direto para o inferno. Não. Deus, Ele tem paciência comigo, com você. Então, por que nós não vamos ter paciência com aqueles que estão próximos a nós? Então, se nós não temos paciência, não temos piedade daqueles que estão conosco todos os dias, como que nós vamos ter paciência em esperar a salvação de Deus? Não tem como. Só tem como eu esperar a salvação de Deus se eu puder ter paciência com aqueles que estão do meu lado, aqueles que estão comigo. Então, Deus, Ele quer fazer a justiça na sua vida. Mas para essa justiça acontecer, é necessário que você comece a fazer a justiça. Primeiro passo, vou perdoar quem me feriu. Ah, como? Vou lá pedir perdão hoje, para que Deus possa me perdoar também, vou lá agora, tal. Aí você vai lá, me perdoa. Mas o perdão, ele não está na boca. O perdão está no coração, porque a mágoa, ela está dentro do coração. A mágoa, ela está dentro de você. Então, se você só for lá de boca para fora e pedir perdão,
o que acontece? A mágoa não vai sair. Porque a mágoa, ela é um demônio, ela é um espírito. Porque toda vez que alguém te sacaneia, aí você cria aquela mágoa, aquela raiva da pessoa, e toda hora você fica pensando naquilo. Pô, como é que fulano fez isso comigo? Nossa, mas fulano não podia ter feito isso comigo. Fulano é sacana, meu Deus do céu, tal. E você fica com aquele pensamento na cabeça. Mas quem é que fica alimentando aquela mágoa dentro de você, aquele ódio dentro de você? O próprio diabo. O diabo faz isso. Porque o diabo, ele quer tirar a sua paz. Ele quer tirar a sua alegria. Ele quer tirar a sua vontade de viver. O diabo quer. Ele quer te destruir, ele quer acabar com você. Por causa de uma coisinha de nada, ele faz uma lambança. A palavra de Deus fala assim, que os últimos vão ser os primeiros. Então, se eu souber esperar em Deus, se eu tiver paciência em esperar a justiça de Deus na minha vida, aqueles que me feriram, aqueles que falaram mal de mim, aqueles que me apedrejaram, irão ver eu contemplar a grandeza de Deus. Assim será com você, meu irmão e minha irmã. Porque se você parar e pensar, tem que ficar, mas minha honra, não sei o que eu não deixo barato e tal. Mas o que você vai levar deste mundo? O que você trouxe a este mundo? Você não vai levar nada. Você não trouxe nada a este mundo. Então, você tem que esperar em quem? Em Deus. Então, se eu espero em Deus, eu falo, não, estou esperando, vou esperar em Deus. Vou esperar em Deus porque Deus tem o melhor para mim. Porque o amanhã pertence a Deus. Aí o que acontece? A conquista vem. A vitória vem. Então, devemos viver cada dia como se fosse o último. O maior defeito das pessoas é achar que cada dia é como se fosse o primeiro dia. E não aprendem nada. Porque cada dia é o primeiro. Você já viu que quando você vai fazer alguma coisa a primeira vez, você faz errado? Porque você fez a primeira vez, mas na segunda para frente você já começa a acertar? A vida é do mesmo jeito. A vida é assim. Mas as pessoas não, elas vivem cada dia como se fosse o primeiro. É o primeiro dia. Eu não vou morrer. Aí eu que não vou deixar minha casa. Aí eu que não vou deixar minha empresa. Aí eu que não vou deixar o meu trabalho. Aí eu que não vou deixar o meu patrão. Aí eu que não vou deixar minha esposa. Aí eu que não vou deixar o meu marido. Aí eu que não vou deixar o meu filho. Então, uma porção de coisas que ele se ilude, né? E passa a viver como se fosse o primeiro dia. Tudo o primeiro dia. E não aprendem nada. Não aprendem nada. E o diabo deita e rola. Deita e rola. Porque tudo que o diabo quer é que você vive na injustiça. Que você vive na mentira. Aí você fantasia uma coisa e começa a viver aquela fantasia na sua cabeça. Porque a justiça de Deus não pode vir na sua vida, porque você não é justo. Não faz a justiça. Mas se eu começar a viver cada dia da minha vida como se fosse o último, eu vou lembrar do que eu fiz ontem. Então eu lembro que eu fiz ontem. Então hoje, o que deu errado ontem, hoje eu não vou fazer mais. Não vou, porque hoje, talvez hoje é meu último dia. Talvez hoje é seu último dia. Então o momento de você se arrepender, o momento de você corrigir as coisas, é agora. É hoje. Esse é o momento. Essa é a hora. Tem gente que fala assim, não, na hora que Deus quiser eu vou mudar de vida. Agora, o que Deus tem a ver com os seus erros? Deus te deu uma consciência. Deus te deu um raciocínio. Agora você que tem que colocar em prática. Você tem que viver cada dia como se fosse o último. Ai daqueles que morrerem sem Deus. Já pensou você morrer sem ter conhecido Deus, sem ter confessado Deus como seu único e suficiente Salvador? Já pensou? Mas eu já fui lá na igreja, eu levantei a mão e eu aceitei Jesus. Aceitou?
Tá beleza. Mas você mudou de vida? Não, mudei. Continuei do mesmo jeito. Então você não aceitou. Porque quando eu aceito, eu passo a dar ouvido. Eu passo a dar crédito. E assim, nós devemos dar crédito a Deus. Devemos ouvir a Deus. Se queremos ser bem instruído, viver bem, devemos ouvir a Deus. O único que conhece o amanhã. O único que sabe o caminho que devemos trilhar. Se não fosse Deus, se não fosse a palavra de Deus, nós nem saberíamos que existia o diabo. O tanto que ele é sorrateiro. O tanto que o diabo é malo. Porque por si só ele não ia apresentar na vida de ninguém. Eu sou o diabo e tal. Não. Se não tivesse a palavra de Deus para nos instruir, para mostrar que existe o diabo, quem ia saber que existe o diabo? Ninguém. Assim como muitos pensam que o diabo não existe. Então o maior medo da pessoa, do ser humano, não é de morrer. Não deve ser esse medo. Mas eu falei, tem gente que vive cada dia como se fosse o primeiro. Então o negócio dele, ele pensa, não vou morrer agora, minha vida não vai acabar agora, eu tenho muita oportunidade e tal. Mas se nós começarmos a viver como se fosse o último dia, então vamos pedir perdão pelo aquilo que nós fizemos, vamos nos arrepender, vamos estar mais compreensivos, para que na hora que nós partirmos, nós possa estar preparado para ter um encontro com quem? Um encontro com Deus. Então, tudo que o diabo quer é que você morra sem Deus. Isso que ele quer. Então, quanto mais ele puder te dar, quanto mais ele puder te oferecer, mais ele vai te dar, mais ele vai te oferecer. E o que o diabo oferece? Oferece problemas em cima de problemas, dificuldade em cima de dificuldade, tribulação em cima de tribulações. Isso é que o diabo oferece. Aí o que você faz? Vai para os vícios, se entrega aos vícios, se entrega ao erro, se entrega ao desânimo, se entrega à mágoa. E com isso você coloca uma porção de coisa dentro de você. Uma porção de coisa. Fulano foi ruim comigo, eu também tenho que ser ruim com fulano. Não foi fácil para mim, por que eu vou facilitar para os outros também? Então tudo que o diabo quer é isso. O diabo quer que você não aprenda nada. Ele quer que você continue do mesmo jeito, como se fosse o primeiro dia. Não viva como se fosse o primeiro dia. Viva como se fosse o último dia. Talvez hoje possa ser meu último dia aqui. Talvez hoje possa ser o meu último programa aqui. Então eu estou vivendo como se fosse o último. Então vou fazer o meu melhor. Vou oferecer o meu melhor. Porque se eu for agora, se hoje for o meu último programa, eu pelo menos orientei. Eu pelo menos falei. Falei o que era necessário. Mas você é duro, você falou coisa dura. Não falei que era coisa dura. Eu falei o que era realidade. Foi dura para você porque você vive fora da realidade. Porque se você vivesse na realidade, você fala, não está certo. Se você viver como se fosse o último dia, você vai falar, pior que é verdade. Pior, se eu morrer sem Deus, eu estou enrolado. Se eu não aprender nada, eu estou enrolado. Então, cada dia a mais que Deus tem acrescentado na sua vida é uma oportunidade a mais. Deus está dando oportunidade para ver se você reconhece Ele. Então Deus fica, não, vai mais. Mas a pessoa não dá ouvido, não quer dar ouvido. Quer viver todo errado. Não aprende nada. Então você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de falar assim, eu vou pelo menos tentar servir a Deus. Eu vou pelo menos tentar andar no caminho de Deus. Porque o diabo também,
nessa situação de se virar a Deus, o diabo também é sorrateiro. Porque é o seguinte, o diabo quer também que a pessoa entre numa bolha. Ele entra numa bolha e ele sai fora da realidade. Parece que é tipo uma rádio, uma televisão quando sai fora do ar, né? Então a pessoa que tem muitos que vêm para Deus, aí eles entram dentro de uma bolha, aí fica fora da realidade, fica fora deste universo, fora deste mundo. Ele não tem realidade. Porque aí ele fica, eu sou mais santo, eu estou com Deus, e Deus vai me salvar, e fulano vai ser condenado, e Deus me usa, e Deus me dá revelação, e eu não sei na marra das contas e tal, e vivendo todo errado e todo cheio da razão, todo cheio do orgulho e da soberba, porque o diabo é malandro. O diabo pega e dá poder para aquelas pessoas, para elas ficarem soberbas, e elas não caem na realidade. Assim, pô, se Deus me colocou aqui, se Deus me deu uma oportunidade, não foi para mim ser servido. Deus me colocou para que eu possa servir as pessoas que precisam da palavra de Deus, que precisam do poder de Deus. Agora, como que eu vou chegar para pregar a palavra de Deus condenando? Como que eu vou chegar pregando a palavra de Deus com suposições, com revelações ridículas, que não tem nem fundamento, nem pé e nem cabeça? Como que eu vou levar a palavra de Deus sem domínio próprio? Como que eu vou fazer a obra de Deus se eu não sei me calar, se eu não sei ouvir uma pessoa que é ignorante? Como? Não tem como ser Deus. Não existe. Como que eu vou querer que as pessoas servem a Deus à força? Não tem como, cara. Então também as pessoas têm que ter cuidado também, porque o diabo ele é malandro. Então quando eu convido vocês para vir até Deus, é o que? É para usar o seu intelecto de inteligência, racionais. Seja as pessoas racionais. Você tem que ter inteligência na cabeça. Não é sair atropelando todo mundo. Não é sair condenando todo mundo. Então devemos sim respeitar todas as pessoas. O direito de escolha, igual nós estamos aqui, nós somos o programa Valente de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, mas nós estamos aqui para pregar a verdade. Não para humilhar ninguém, não para querer torturar ninguém. Aqueles que querem receber, aqueles que querem mudar de vida, tudo bem, vai acatar a palavra e tal. Aqueles que não querem, simplesmente não vai estar conectado com o nosso programa, não vai estar, porque ele vai falar, pô, esse não é para mim, eu não gosto disso e tal. Beleza, né? Então, é isso que é a obra de Deus. É a compreensão, é o entendimento. O único que não tem compreensão e nem entendimento é o diabo. O diabo não tem compreensão nem entendimento. Ele pega você e faz o escravo dele e acabou. Não tem conversa, não tem entendimento. Ah, mas coitadinho, Não, o diabo não tá nem para coitadinho, não. Ele passa o trator em tudo. Aonde ele passa, ele leva tudo. Ele destrói tudo, ele acaba com tudo. Então por isso que eu convido você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a começar a se entregar para Deus, a ser pessoa melhor. Porque uma pessoa que é de Deus, o que ele faz? Cada dia ele vive melhor. Ele trata as pessoas bem, tem harmonia, tem paz no coração. É uma pessoa de Deus. Isso é uma pessoa de Deus. Então, a pessoa que é de Deus, ele lá tolera aqueles que estão longe de Deus, aqueles ignorantes. Chegou a falar uma coisa e tal, te maltratou, falou uma coisa que não tem pé nem cabeça. Você deixa pra lá, fala, não, tá bom, pô. Você acha assim, beleza. Porque você sabe que a justiça de Deus virá na sua vida. O dever seu é o quê? Fazer o bem. Todo o tempo fazendo o bem. Todo o tempo fazendo bem às pessoas. Isso é servir a quem? Servir a Deus. Porque eu creio que qualquer pessoa que chegar a Deus, independente do crime que cometeu, independente do que fizeram, chegar a Deus e se arrepender de coração, Deus ouve aquela pessoa. E Deus muda a vida daquela pessoa. Deus transforma a vida daquela pessoa de uma maneira espetacular.
É espetacular o que Deus faz. Porque aquela pessoa que cometeu algo ruim é porque andava longe de Deus. E o diabo aproveitou para o quê? Para usar ela, para usar aquela pessoa. Por isso que eu falo, não viva como que fosse o primeiro dia, viva como se fosse o último dia. Por quê? Porque você vai aprender. Você vai aprender a pôr em prática somente aquilo que está dando certo. O que está dando errado você vai tirar da sua vida. Então, queridos irmãos, aqui termina o nosso programa. Você tem a oportunidade, por livre arbítrio. Ah, mas se eu não querer render a Deus, se eu não quiser servir a Deus, não tem nada a ver. Deus te livra, Deus te guarda do mesmo jeito. Só toma cuidado, porque talvez hoje pode ser o último dia seu. Você não sabe. E aí? Então devemos ser racionais sobre isso. Aí o que estava dentro do seu coração? O que tinha na sua mente quando você desfaleceu ali? Tem que ver. Tem alguém que fala assim, no céu não entra pecado, tristeza, fadiga e nem dor. Não há coração quebrantado que seja cheio de amor. Então no céu não entra sujeira, não tem como. Então se você tiver com alguma coisa dentro de você, hoje é o momento de você vir até a Deus, se abrir a Deus e ser lavado. E ser lavado. Então você tem essa oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, fica tudo na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus ilumine os seus caminhos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê força, que Deus faça aquilo que você não consegue. Talvez você fale, pô, eu tento me limpar, eu tento me purificar, eu tento sair dessa armadilha do diabo, eu tento viver bem, mas eu não consigo, é o meu jeito, parece que é... Não, mas para Deus tem jeito. E eu estou aqui clamando por você, meu irmão e minha irmã. Com certeza Deus irá fazer. A graça e a paz a todos. E até o próximo programa.